Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre expressões, palavras que estão relacionadas ao tempo. De preferência coisas para sempre, que não acabam, intermináveis. Vamos aí aprender vocabulário para falar sobre isso. Bom, antes da gente começar o vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal se você é novo, se você tá só aqui de butuca nos vídeos, mas você não se inscreve, eu tô te vigiando, eu tô te vendo, ó. Se inscreve aí no canal, já estamos pertinho dos 1 milhão de inscritos, para você fazer parte da nossa família. E compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo que está aí também estudando inglês, né, buscando a fluência da língua inglesa. Vamos começar, na verdade, por duas palavras aqui que eu nem ia falar no vídeo de hoje, mas eu vejo que causa muita dúvida, que são as palavras always e forever. Muita gente fica, Cíntia, mas qual é a diferença entre always, forever? Tem diferença? Gente, a diferença é basicamente no uso, né, em expressões. Então, por exemplo, é um pouco parecido com o sempre e pra sempre, só que não necessariamente sempre vai ter essa mesma tradução. Então eu não falo assim, eu estou pra sempre com fome. Não, eu estou sempre com fome. Eu vou morar aqui sempre. Não, eu vou morar aqui pra sempre. Agora, tem uma diferença exata? Tem uma linha que você divide no meio, você vai ensinar português pra alguém, falando, sempre que você quiser falar a palavra sempre é aqui, pra sempre é aqui. Não tem muito uma linha dividindo. Você vai se acostumando com as expressões. Ninguém fala, eu vou morar aqui sempre, eu vou morar aqui para sempre. Porque faz mais sentido falar assim, entende? Então é a mesma coisa do always, forever. O always, ele vai ser um pouco mais puxado pro sempre e o forever no pra sempre. Mas vão ter frases, gente, que eles vão ser interchangeable. Você pode usar tanto um quanto o outro. Always. Então vamos a alguns exemplos aqui. Eu falo assim, ó, I'm always cold. Então eu tô sempre com frio. Eu não falo I'm forever cold. Sei lá, é estranho, não é pra sempre. Eu falo que eu estou sempre, é uma coisa constante, que acontece sempre. I'm always cold. Or it's always cold here. Tá sempre gelado aqui, tá sempre frio aqui nesse lugar. Agora, se eu for falar assim, I'll live here forever. Eu vou morar aqui pra sempre. Eu não falaria I'll live here always. Eu poderia até falar I'll always live here. Faria até sentido. Eu preferia falar I'll live here forever. Então vai depender muito, sabe? Ela tem uma nuance ali, não tem uma coisa separada exatamente, uma linha que divide no meio. Mas é muito contato, gente. Eu sei que eu falo isso sempre e pode parecer, Cíntia, mas eu quero uma regra. Gente, tem regra pra muitas coisas. Tem regra pra conjugar verbo, tem regra pra muita coisa. Só que nem tudo vai ter uma regra, sabe? É uma questão de você se acostumar com a língua e você vai ver que vão ter momentos que você vai falar um, vai ter momentos que você vai falar outro. I want to live here forever. Uma outra expressão é a 24/7. A gente já mudou um pouquinho aqui do forever, always, mas o 24/7 ele significa sempre, só que não com essas palavras, obviamente, né? Então o 24/7 é o que a gente fala do aberto 24 horas. Mas a gente sabe que o aberto 24 horas não é exatamente 24 horas, é uma expressão, né? O 24/7 é de fato 24 horas. E por que essa expressão? 24 é 24 hours a day, 7 days a week. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, nunca fecha. Never. Nunca. Inclusive, aqui no Canadá tem uma farmácia que se chama Shoppers. It's 24/7. Gente, você nunca vai ver aquilo fechado. Nunca. Never. 24/7. For real. You're drunk. 24/7. Uma outra expressão é around the clock or just round the clock. Round the clock. Quando você faz aquilo, o relógio tá girando, então pensa assim, round the clock. Vai girando, girando e você continua fazendo aquilo, sabe? De ponta a ponta do relógio. Around the clock. So they're working around the clock to get it done. Então eles estão trabalhando ali sem parar, dia e noite, sabe? Para poder conseguir finalizar isso. They're working around the clock. You've been working around the clock. Próxima expressão, day and night. Day and night. É meio parecido com o português, né? Dia e noite. Então, you can hear the traffic from your room day and night. Então, dá pra ouvir o barulho do trânsito, né, do seu quarto dia e noite. Day and night. Yeah, forever. Próxima palavra é everlasting. Everlasting significa pra sempre, interminável, que nunca acaba, né? Cintia, então pra todas essas frases eu posso usar qualquer uma dessas expressões? Não. Na verdade, eu não posso falar assim, we're open for business everlasting.
Não faz muito sentido. A expressão que combina para um estabelecimento e tal, que não fecha, é 24/7. Entende? Então, não seja tão simplista. Ah, não, então se todas essas palavras são sinônimos, quer dizer que eu posso usar tanto uma quanto outra sem ter que pensar no contexto. Não é assim. Não é assim em português, não é assim em inglês. Gente, no português não é assim. Só que como nós simplesmente somos nativos naquela língua, a gente não percebe tanto a língua, sabe? O inglês a gente percebe mais porque a gente está estudando, a gente não é nativo, então é uma coisa um pouco mais consciente. Mas o português não, você aprendeu de forma meio que inconsciente, então você não percebe. Mas também não é só porque as palavras são sinônimos que você vai sair usando em qualquer contexto, não é bem assim. Então a palavra everlasting é uma coisa que nunca termina, sabe? Que nunca acaba. E por que essa palavra também? Porque é uma palavra meio grande, meio estranha, né? O last, ele significa durar. E o ever é meio que assim, sempre, né? Sem terminar. Então, everlasting, que é que dura pra sempre, né? Que nunca acaba. Então, um exemplo. I love this coffee. I wish there would be an everlasting cup of it. Então, eu amo esse café. Eu queria que tivesse uma xícara que nunca acabasse desse café, sabe? Everlasting. The cup that gives everlasting life. Próxima é never ending. Never ending é que funciona como um adjetivo, por isso que você vai ver esse hífen no meio, então é um adjetivo que logo depois a gente precisa de um substantivo. É o que never ending? A never ending day, a never ending story, que é, por exemplo, do nosso exemplo aqui. This problem is pretty much a never ending story. We can't seem to solve it. Então, esse problema é uma história interminável, não acaba nunca, sabe? Está sempre por aí esse problema, sabe? Então, parece que a gente não consegue resolver isso. It's pretty much a never-ending story. Você viu? A never-ending story. Então, tem um artigo pro story, que é o substantivo, e ele no meio tem o nosso adjetivo, né? Como se fosse a beautiful story, a difficult story. Entende? Ali o lugar do adjetivo eu boto o never-ending, que é interminável, nunca acaba. A never-ending story. Próxima palavra, acho que é uma das que eu mais uso dessa lista aqui, que é endless. Endless é uma coisa que não termina. E, inclusive, a gente pode meio que dividir essa palavra em duas partes para você entender também de onde ela vem. Então, o end é terminar, finalizar, acabar. Pode ter várias traduções. Então, esse lá significa sem, né? Então, endless, sem fim, sem terminar, entende? So, the possibilities are endless. Então, as possibilidades são infinitas. Ué, Cintia, você traduziu para infinitas. É, gente, porque quando a gente traduz, você também tem que adequar para a língua portuguesa, né? Não se fala as possibilidades são não acaba. Não existe isso. Por quê? Porque eu estou passando para uma outra língua, então eu também tenho que adequar ao que as pessoas falam no português. Ninguém fala isso em português. A gente fala, quando a gente fala de possibilidade, a gente fala que é infinita, né? Ou interminável. Não se usa tanto, as possibilidades são intermináveis. Acho que não, né? É mais infinitas. Então, the possibilities are endless. The possibilities are endless here. E por último, temos a palavra non-stop, né? Non-stop, que é sem fim também, né? Todas essas aqui são infinito, interminável, sem fim, pra sempre. É nesse sentido, mais ou menos. Então, um exemplo. It felt like we traveled non-stop for the entire week. Pareceu que a gente viajou, sabe, sem pausa, sem parar a semana inteira. Tipo assim, a gente tá se sentindo muito cansado e tal, então parece que a gente viajou, mas não no sentido figurado só não. De fato, nós estamos viajando, mas, tipo assim, foi uma semana com pausa, mas parece que a gente viajou sem pausa de tão cansado que a gente tá. Então, non-stop. We've been walking non-stop. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual dessas palavras foram novas pra vocês e tente fazer frases com elas, gente. Isso é o que ajuda muito. E vai também lá no Cambridge Dictionary e pesquisa essas palavras que vocês vão ver frases. E aí vocês vão ter uma ideia de como encaixar essas palavras em frases para então vocês criarem as próprias frases de vocês. Beleza? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!